Bom dia, pessoal, tudo bem? Aqui nós temos a quantidade de carbono e aqui o prefixo. O prefixo é o começo da palavra, tá? Se for um carbono, met, 2, et, 3, prop, 4, but, 5, pent, 6, ex e 7, hept. Quanto à ligação, pessoal, nós temos ligação simples, dupla e tripla. Se for ligação simples, o infixo, ou seja, o meio da palavra, vai ser an, dupla em, tripla in. Quanto à função orgânica, se for um hidrocarboneto, ou seja, um composto formado somente por hidrogênio e carbono, o sufixo, ou seja, o final da palavra, vai ser o. As outras funções orgânicas estudaremos mais adiante. Grupos alquilas. Pessoal, o que são grupos alquilas? Vamos observar a palavra. Alquilas lembra alcanos. E o que são alcanos? São hidrocarbonetos que fazem ligação simples. Então, os grupos alquilas são derivados do alcano, pela retirada de um átomo de hidrogênio. Por exemplo, aqui nós temos o metano. Por que ele é o metano? Vamos observar a palavra. Met, porque tem um carbono. An, porque eu tenho ligação o quê? Simples. E o, porque é um hidrocarboneto, ou seja, um composto formado somente por hidrogênio e carbono. Vamos supor que nós tiremos esse hidrogênio daqui. Se nós tirarmos esse hidrogênio, o que vai sobrar? O carbono conectado aos 3 hidrogênios que já estavam. E aí, quando você tira esse hidrogênio, você passa a ter uma valência livre. Esse é o grupo alquila, entenderam? E aí você pode simplificar. Você coloca o C e a quantidade de hidrogênio. Quantos hidrogênios você tem? 1, 2, 3. H3 com a valência livre. Esse é o metil. Por que ele é chamado de metil? Porque ele pega emprestado o prefixo do alcano correspondente, né? No caso é o met, e você coloca il no final, fica metil, tá? Da mesma forma, a gente faz para o etano, tira o hidrogênio, fica a valência livre, e você copia o que sobrou, CH3, CH2, com a valência livre. Como esse grupo alquila é derivado do etano, então ele é o etil, tá? Bom, aqui nós temos o propano. Pessoal, olha só. O propano, vamos observar os carbonos? Esse primeiro carbono, ele é um carbono primário, secundário, terciário ou quaternário? Ele é um carbono, o quê? Primário. Por que ele é primário? Porque ele está conectado somente a um carbono, tá? E o carbono do meio é o quê? É secundário, porque ele está conectado a 2 carbonos. A esse carbono e a esse carbono. E esse carbono da ponta, ele também é primário, porque ele está conectado somente a um carbono. Se você tirar hidrogênio desse carbono da ponta ou desse carbono da outra ponta, os hidrogênios serão equivalentes, certo? Tanto faz você tirar hidrogênios desse carbono como hidrogênio desse carbono aqui, tá? Porque se você virar o composto é o mesmo. Só que se você tirar hidrogênio desse carbono do meio, quer seja o de cima, quer seja o de baixo, aí vai fazer diferença, porque esse carbono, ele é um carbono secundário. Então, nós temos 2 possibilidades de tirar hidrogênio. A primeira possibilidade é tirar hidrogênio de carbono de ponta, seja essa ponta, seja essa ponta. E a segunda possibilidade é tirar hidrogênio do carbono central, tá? Vamos tirar, primeiramente, o hidrogênio de carbono de ponta, desse aqui, por exemplo, tá? Se nós tirarmos, nós temos o quê? O que sobrou, né? Ó, C, com os hidrogênios tal, né? E quando você tira o hidrogênio, você passa a ter uma valência livre. Então, o que sobrou? CH3, CH2, CH2, conforme vocês podem observar aqui. Esse grupo alquila é chamado de propil, tá? Porque ele é proveniente do propano, mas a partir da retirada de hidrogênio de ponta. Agora, se você tirar hidrogênio do carbono central, você não vai ter o propil, você vai ter o isopropil. Olha só, vamos tirar esse hidrogênio, a gente copia o que sobrou, né? Sobrou isso aqui, não foi? Esse simplifica, CH3, CH, CH3, com a valência aqui.
Por que ele é chamado de isopropil? Propil porque tem 3 carbonos e tal. Iso porque iso é metade, é igual, é correspondente. Se você traçar uma linha aqui, isso aqui enxerga isso aqui e vice-versa, tá? Bom, então para o propano nós temos 2 possibilidades de tirar hidrogênio. Agora vamos ver o butano, ó. A gente pode tirar hidrogênio dessa ponta, aí fica a valência livre, aí fica CH3, CH2, CH2, CH2 com a valência livre. Esse é o butil, tá? Agora, se você tirar hidrogênio desse carbono aqui, vai fazer diferença, porque esse carbono é um carbono secundário, tá ligado a esse e a esse carbono. E aí, vai ficar como então? Isso aqui já estava, isso aqui já estava também, isso aqui já estava aqui em cima, aí esse hidrogênio foi embora, ficou valência livre, isso aqui já estava, aí ficou CH3, CH2, CH, CH3. Então, esse grupo alquila é chamado de sec-butil, porque o hidrogênio retirado foi hidrogênio que estava conectado a um carbono secundário, por isso que é sec-butil, ou você pode abreviar como sendo S-butil, tá, pessoal? Só que aqui no caso, esse aqui é o butano. Ah, tá, butano já fizemos. Agora é o isobutano. No isobutano, nós temos o seguinte, ó. Ele tem essa aparência. É C ligado a 3 hidrogênios. C ligado a um hidrogênio em cima, só que embaixo ele está ligado a um CH3. Aqui, esse C está ligado aos hidrogênios. Esse é o isobutano. Se eu tirar esse hidrogênio da ponta, nós temos o que então? O que sobrou? C com os 3 hidrogênios, C com hidrogênio em cima, o CH3 embaixo, e aqui esse C ligado ao hidrogênio em cima e outro embaixo, porque esse hidrogênio foi embora. Como ele foi embora, ficou uma valência livre. Aí você copia o que sobrou. O que sobrou? CH3, CH, esse H azul de cima, com CH3 embaixo, CH2 e a valência livre. Ele é chamado de isobutil. Por que ele tem esse nome isobutil? Porque CH3, CH, CH3 é o grupo iso, que a gente viu anteriormente ali, né? E butil porque tem 4 carbonos, tá? Observando o isobutano novamente, agora a gente não vai tirar hidrogênio de carbono de ponta, a gente vai tirar hidrogênio que está ligado ao carbono central, esse aqui de cima, né? E vai ficar como então? O C com os 3 hidrogênios, esse C com o CH3 embaixo, e aqui vai ficar uma valência livre, porque esse hidrogênio foi embora, tá? E aqui C com os 3 hidrogênios. Aí você simplifica, né? CH3, C com CH3 embaixo, CH3 do lado, e aqui a valência livre. Esse aqui é chamado de terc-butil, ou T-butil. Ele é muito importante nas provas, pessoal. Então, se você puder decorá-lo, será de grande valia. Pensa assim, ó, carbono ligado a 3CH3, aqui, aqui e aqui embaixo, e uma valência livre aqui em cima, tá bom? E, por fim, nós temos aqui o neopentano. O neopentano tem essa aparência aqui, tá? O C com os hidrogênios. Esse C do meio tem um CH3 em cima e um CH3 embaixo. E ao lado tem um C com 3 hidrogênios. Aí você tira o hidrogênio da ponta, aí fica o quê? C com 3 hidrogênios, C com CH3 em cima e embaixo, que já estava. Aí o C, hidrogênio em cima e embaixo. Como esse hidrogênio foi embora, ficou uma valência livre. Aí você copia o que sobrou. CH3C, CH3, CH2 com valência livre e esse CH3 aqui em cima. Como esse grupo alquila é derivado do neopentano, ele é chamado de neopentil. Tá? Um grande abraço.